Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, chegou a hora de comentarmos pela primeira vez aqui no canal sobre a saga Monstros do ID de Turma da Mônica Jovem. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, mês passado eu tinha anunciado para vocês, por meio da aba comunidade aqui do canal, que eu traria então a resenha da saga Monstros do ID aqui do canal. Já que na edição deste mês de dezembro, a gente vai ter uma edição que vai trazer de volta alguns elementos que foram mostrados, abordados dentro aqui dessa primeira saga. Então, pra gente já se aquecer, né, digamos assim, para a nova edição de Turma da Mônica Jovem, eu decidi então fazer a saga, a gente relembrar um pouco o que são os monstros do ID, o que aconteceu aqui nessa saga de 2009, enfim. Então, para você ficar inteirado aí e relembrar de tudo que aconteceu aqui nessa época para ficar por dentro aí de tudo quando a nova edição chegar. Eu já vou logo avisando, esse vídeo vai conter sim alguns spoilers da edição, tá? Então, caso você ainda não tenha lido essas edições e queira ler, né, recomendo que você não assista. Porém, se você não liga para spoilers, continue aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo do mês natalino aqui do canal, que é um mês, então, onde eu trago bastante vídeos, né, durante o mês de dezembro, que alguns são temáticos de Natal, outros não, e também tem vídeos especiais de fim de ano, onde eu falo das melhores leituras do ano, das piores também, falo dos melhores filmes que eu assisti e também faço vídeo de melhores e piores edições de Turma da Mônica Jovem do ano. É um mês, né, para fechar, digamos assim, um ciclo, né, então nesse ano, no caso de 2020, fechar o ciclo de 2020 aqui do canal. Então esse é o primeiro vídeo que abre, então, esse mês aqui especial do canal, lançadas originalmente no ano de 2009, nos meses de outubro, né, outubro chegou a parte 1, novembro a parte 2 e dezembro a parte 3. Essa edição contou com um relançamento em encadernado no ano de 2017, que é essa edição aqui que eu não tenho as edições originais, tá? Eu tô só do relançamento, onde Turma da Mônica Jovem, né, a primeira série, ela foi inteira relançada em 44 encadernados, onde juntam 2 ou 3 edições em uma revista só, né? Então aqui tem a saga completinha em uma edição só, e essa daqui, obviamente, como foi lançada mais recentemente, é a edição mais fácil de você encontrar, mas até ela mesmo está um pouco aí complicada de se encontrar, mas talvez em alguns sites online você consiga encontrar essa edição para comprar e ler. Quando ela foi lançada pela primeira vez, cada edição custava o preço de capa de R$ 6,90 e no relançamento ela custava R$ 17,90. Essa saga era inteiramente roteirizada pelo Marcelo Cassaro, inclusive a edição de número 49, que é a sinopse está aí no vídeo para vocês caso queiram ver, né? Ela também contará com o roteiro do Marcelo Cassaro. Então, muito provavelmente, ele vai manter aqui todo esse universo, todos esses elementos que ele manteve aqui durante essa primeira saga, né? Então, a gente pode esperar aí para a próxima edição muitas referências a essas edições aqui. Essa é uma edição que ela também tem um diferencial das demais, que ela traz, então, em vez de ser só um gibi totalmente em preto e branco, ela traz outras duas cores, né, durante a história. Então, ele é dividido entre preto, branco e vermelho e azul. Tá? Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui nessa página. E por que eles fizeram isso, né? Foi uma coisa meio que experimental. Eu espero que na edição 49 deste mês eles coloquem, né, esses elementos aqui. Não sei se vão colocar, mas, por exemplo, o ID da Mônica, né, o monstro da Mônica, que eu vou explicar melhor um pouco para vocês mais pra frente o que são os monstros do ID, né? Para representar, então, o ID da Mônica, eles colocam, então, o monstro de vermelho. Então, fica a figura em vermelho. Por exemplo, quando é para demonstrar o monstro do ID do Cebola, eles colocam então o personagem em azul e o seu balão de fala também em azul, tá? Então, toda edição ela se segue desta forma assim, tá? Dividida aqui nesse formato, e eu acho que ficou uma coisa bem legal. Eu confesso que essa daqui não é a minha saga favorita de Turma da Mônica Jovem, mas eu reconheço que ela tem uma trama bem desenvolvida até. E o que eu acho tão legal aqui dentro dessa saga é que foi a primeira saga, digamos assim, de Turma da Mônica Jovem, que realmente mostrou um pouco aí do interior dos personagens, do crescimento, né, realmente deles. Mexe muito com o psicológico, né, digamos assim, de cada um dos personagens protagonistas. Então, ela começa a demonstrar aqui dentro dessa edição que os personagens estão crescendo, eles estão deixando as suas características da infância, os seus erros, né, da infância, digamos assim, para se tornarem pessoas mais maduras, digamos assim. Então, aqui começam a se desenvolver os personagens dessa forma. Então, eles vão lutar contra os seus defeitos, né, quase de uma forma literal. E, por exemplo, na edição número 49 desse mês, a gente vai ter algo parecido com isso. Porém, agora a gente sabe que os personagens estão mais maduros nos dias de hoje, né? Diferentemente desta época aqui. Então, os problemas devem ser muito mais sérios,
do que foram dessa edição aqui. A edição começa então com o Anakin escutando alguém o chamar do mundo dos humanos, né? Ela se inicia já logo com uma coisa misteriosa, né? Vários monstros assim em uma terra chamada então a Terra dos Idês. E depois a edição então corta pro bairro do Limoeiro, onde a gente tem um diálogo, né? A Magali e a Mônica estão na sorveteria, estão conversando, e a Mônica está furiosa com o Cebola, pois ele espalhou aí nas redes sociais provocações para a Mônica. Inclusive, eu acho muito legal aqui nessa parte da edição, né, que nessa época de 2009, a rede social que era mais usada, né, as comunidades do Orkut, né, digamos assim, estavam bem em alta na época. Hoje em dia, ninguém usa mais Orkut, mas eles acabam parodiando, né, o nome da rede social para iogurte. Achei bem legal essa sacada. E ver, né, como as redes sociais eram naquela época. Então, Turma da Mônica Jovem acabou ficando até um pouco datada aqui essas primeiras edições. Bom, e no dia seguinte, na escola, o Cebola, então, ele começa a segurar uma placa, onde está escrito, então, sim, eu pago o pau pra Mônica, onde ele está, então, sendo humilhado, né, por todos os outros alunos. Ela obrigou ele, então, a fazer isto. Mais pra frente aqui dentro da edição também, a gente vai ver que a Mônica, ela vai começar a perseguir, digamos assim, né, o Cebola. Então ela vai começar a o ameaçar realmente de diversas formas, fazer uma chantagem realmente com o Cebola, e ela pega e acaba postando nas redes sociais várias mensagens em que ele tinha enviado para Mônica, onde ele meio que se declarava, entre aspas, né, demonstrava um pouquinho do seu carinho por ela, por meio dessas mensagens, e ela vaza essas mensagens para todo mundo. Só que aí a gente já começa a estranhar, né, isso não é uma atitude que a Mônica faz, a Mônica não é assim, principalmente com seus amigos, e a gente percebe, fica logo de cara, né, que essa Mônica aqui, ela está toda em vermelho. E a gente sabe que aquele monstro, né, que aparece no início da edição, que é o Akanin, ele também é vermelho. Então, o que fica a entender, né, e mais pra frente vai ser explicado o que é isto, é que o Akanin, ele foi sim pro mundo dos humanos, tomou a forma da Mônica e está aí espalhando o terror aí pro resto da turma, principalmente aí pro Cebola, que está sofrendo nas mãos dele. É como se fosse um impostor aí, né, da Mônica. No dia seguinte, no colégio do Limoeiro, todos os alunos estão bravos com a Mônica por ela ter feito essa atitude, porém nem ela mesma sabe o que ela fez, né, digamos assim, porque as pessoas estão tão chateadas assim com ela. E tem um momento aqui que ela vai acabar até discutindo com o Cebola, falando assim, isso é tramóia sua, não sei o que. E o Cebola, ele tem um diálogo, né, que marcou muito em Turma da Mônica Jovem, essa frase do Cebola, onde ele diz assim, vai Mônica, bate logo, era melhor quando você me batia. Então é uma cena assim, que, nossa, dá um impacto assim até que grande. A Mônica fica muito triste, né, quando ela ouve isso, e ela sai correndo chorando. É nesse momento, então, que ela vai ficar cara a cara com o seu monstro do ID, que era lá o Akanin, que está na sua forma, né? E é a partir desse momento, então, que o Licurgo aparece aqui dentro da edição. O Professor Louco, ou o Louco, né, digamos assim. E ele vai ter um papel muito importante aqui dentro dessa saga, tá? Ele aparece bastante, acho que é a edição de Turma da Mônica Jovem, onde ele ganhou mais enfoque. E, inclusive, eu vou falar bastante da edição número 49 aqui, mesmo não tendo lido, né? Mas são algumas suposições que a gente já começa a fazer. Que o Licurgo, ele também vai aparecer aí na próxima edição, e eu fiquei bem contente em saber disso, pois eu sinto que esse personagem ele precisa sim de um melhor desenvolvimento. Aqui, essa saga, ela traz várias questões pra gente, vários mistérios, né, sobre o passado do Licurgo, que a gente fica curioso pra saber. Eu espero que a edição 49 aborde pelo menos um pouco melhor um pouco desse passado, né, do Licurgo. Bom, e é explicado então aqui o que são basicamente os monstros do ID, ou o isto, né. Cada ser humano, então, tem um monstro dentro de você, como se fosse um monstro interior, né? Então, cada criatura dessas, ela vai representar, então, o maior dos seus defeitos. Como, por exemplo, a Mônica, a teimosia, a fúria. Então, a Akanin, ele representa tudo isso. Então, é como se fossem nossos defeitos representados de uma forma física. Então, é um instinto primitivo, né, digamos assim, que existe dentro das pessoas, que principalmente são mais fortes, né, e chegam na fase da infância. Conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente vai, então, conseguindo controlar melhor esses nossos defeitos e, assim, evoluindo, né? O ID do Cebola, né, que aparece mais pra frente aqui na saga, principalmente na parte 2, se chama Soranin. O Soranin, então, ele representa, digamos assim, a mentira, a ganância. Já o do Cascão, que aparece bem pouco aqui dentro dessa saga, eu queria que ele fosse um pouquinho mais aprofundado, né, mais mostrado. O Cascão e a Magali aqui dentro da saga Monstros ID não tem um papel tão grande assim. Acredito eu que até a Magali tem um papel mais importante na história do que o próprio Cascão. Mas, de qualquer forma, o nome do ID do Cascão é o Kainin. E ele, então, representa a covardia, né? Ele é um bem covarde, bem medroso.
muito pelo Cascão, né, ter na infância esse medo de água, então ser um pouco medroso em certos momentos. E o ID da Magali, ele não tem um nome, tá? Pois a Magali, ela conseguiu lidar tão bem, ela já consegue lidar tão bem com os seus defeitos, né, que era a gula, né, o seu maior defeito, né, sair comendo sem parar, que o ID dela nem tem uma forma de monstro, né, final. A forma do ID dela já é o formato da Magali, realmente, então ele é um ID mais fraco, né, digamos assim. Por a Magali já conseguiu dominar melhor. Então nem é revelado aqui como é a sua forma final, como é o seu nome verdadeiro. Inclusive o ID do Cascão também não está tão forte aqui. Os mais fortes realmente são os da Mônica e o do Cebola. Isso demonstra aí o quanto a Magali já conseguiu amadurecer desde o início da sua juventude. Cada um dos IDs também representa um elemento. O da Mônica, ele representa o fogo, o da Cebola, ele representa, então, o ar, o do Cascão, ele representa a terra e o da Magali representa a água. Bom, outros dois personagens que também vão aparecer aqui dentro desta saga serão o Nimbus e o Ângelo. Eles serão um papel bem curto aqui dentro dessas edições, tá? Então não esperem eles ganharam um destaque assim tão grande. O ID da Mônica, né, ele toma uma forma assim enorme, então ele fica um tamanho gigante e começa então a atacar a cidade. Só a Mônica vai acabar então conseguindo o deter, só ela pode então lutar contra o seu próprio ID. E o Licurgo, ele explica tudo isso pra Mônica, ele inclusive entrega um card então pra ela, que é por meio daqueles cards, né, que eles conseguem então aprisionar, digamos assim, controlar melhor os seus IDs. E, enfim, essas cartas lembram um pouco aí o Yu-Gi-Oh, né? O monstro da Mônica está tacando terror pelo bairro do Limoeiro. E a Mônica, então, vai o enfrentar, né? Vai ficar cara a cara aí com ele. No fim, a Mônica acaba conseguindo o derrotar de uma forma bem legal aqui dentro da edição. Ela também se explica, né, pro Cebolinha. E eles acabam aí se reconciliando, né? Até porque a Mônica não fez nada com ele. Era, na verdade, o monstro dela que estava causando todo esse alvoroço. Inclusive aqui nessa primeira parte da saga a gente tem o segundo beijo da Mônica e do Cebola mostrados na Turma da Mônica Jovem. O primeiro ocorreu lá na edição número 4 e aqui então ocorre na edição número 15 o segundo beijo entre a Mônica e o Cebola. Porém os problemas ainda não acabaram, pois no finalzinho da edição mostra então que o ID do Cebola, o Soranin, ele está pronto aí para atacar. E a gente sabe que lá no início da edição tem aqueles boatos, lembra que eu falei pra vocês? Que o Cebola estava espalhando da Mônica, que é provocações por meio das redes sociais, do Orkut, né, ou iogurte, né, como eles chamam aqui, né, no universo de Turma da Mônica. E a gente sabe que não é o Cebola que espalhou, então, essas mensagens. Foi, então, o ID dele. Então, o ID dele também está por aí para atacar. E é isso que a gente vê lá logo no início da parte 2 da saga, que tem uma capa aí bem marcante também, que chama bastante atenção, com o Cebola rasgando uma foto dele com a Mônica, e várias garotas do bairro do Limoeiro apaixonadas, né? Todas as garotas do Limoeiro em que ele conversar, ele vai acabar as beijando. E por meio desse beijo, então, ele consegue fazer então elas ficarem controladas, né? Ficarem nas mãos dele, digamos assim. Isso vai ser melhor mostrado no decorrer da edição. Então ele vai beijar a Denise, a Carminha Frufru, vai beijar também a Aninha, a Cascuda, enfim. Como a Mônica conseguiu controlar o seu monstro do ID, ele está na sua forma bem agora mais fraca, né? Então ele está baixinho e tudo mais. Só que ele continua aí importunando, digamos assim, a Mônica. Inclusive tem uma cena bem engraçada aqui, onde a Mônica está indo tomar banho. E ele aparece lá de repente no banheiro, lendo inclusive a revista da parte 1 da saga Monstros do ID. Eu achei bem legal. Essa cena aqui ficou bem engraçada. E de repente aqui na edição tem um corte e a gente vê a Mônica, Magali, o Cascão e o Cebola em outro lugar, naquele mesmo lugar que aparece no início da saga, lá na parte 1, na Terra dos Monstros do ID. E o Licurgo está lá junto com eles, eles não se lembram como foram parar naquele lugar, como o Licurgo os levou até lá. E a gente vê que naquele local onde eles estão numa sorveteria, tem vários monstros do ID por lá. Porém, todos eles estão controlados. Eles ficam controlados, então, quando tem algo aí os agradando, né? Os deixando mais calmos. Inclusive, então, aqui é o sorvete, né? Digamos assim. Então, por isso eles não estão nervosos e tudo mais. E é aqui nesse restaurante também que a gente encontra pela primeira vez, como eu citei aqui nesse vídeo já, o monstro do ID da Magali. Depois a edição corta, então, para uma cena com o Dr. Bikuri. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Que é esse personagem que aparece aqui de relance, né? Na capa da parte 3. Ele, então, está planejando um plano, né? Então ele é o grande vilão, digamos assim, desta história aqui. Ele é como se fosse o chefão daqueles monstros daquele local. Inclusive, ele é o monstro do ID mais forte que tem lá. E ele arquitetou todo um plano junto com outros monstros do ID para que eles dominassem, então, a mente dos humanos.
Mais pra frente na saga, a gente vai ficar sabendo que esse é o monstro do Licurgo. E isso me trouxe várias dúvidas, né? Já que ele é o monstro do Licurgo, então por que ele é um monstro tão grande assim, tão forte, né? Tão grandioso assim? O que o Licurgo ele tem de tão ruim dentro dele, né? Que o seu monstro é tão poderoso assim? O que ele causou para alguém ou para si mesmo que deixou ele assim? Essa é uma parte também que me decepciona um pouco com essa saga, pois eu acho que eles deveriam deixar um pouquinho mais de mistério aí envolvendo esse monstro, pois fica muito na cara, mesmo eles não revelando de uma forma literal, a gente fica sabendo que esse sim é o monstro do Licurgo. Então eu acho que eles deveriam ter dado um pouquinho aí de suspense pra gente descobrir no final de quem era esse monstro, né? Então, inclusive, se você olhar a capa da parte 3, já fica na cara que esse é o monstro do Licurgo. Depois voltamos pro bairro do Limoeiro, e aí nesse momento então que o Soranin vai começar a atacar. Ele forma um exército com todas as garotas do bairro do Limoeiro, como vocês podem ver aqui. Todas estão sendo controladas por ele por meio do beijo, então, que ele as deu. Então elas começam a destruir a cidade, né, realmente, e a provocar um caos, assim como foi o que aconteceu com o monstro da Mônica. Ele começa a atacar tudo também. A Mônica, ela até tenta lutar sozinha, né, com esse exército, só que ela não consegue. Mas depois na edição a gente vai ficar sabendo também que quando a gente consegue controlar nossas ideias, né, por meio daqueles cards, a gente também consegue se juntar a eles para eles ajudarem, né, nas lutas, né, contra outros IDs. E é justamente isso que o Akanin vai fazer com a Mônica. Eles vão criar um pacto aí juntos, né, e vão lutar juntos contra o exército do Soranin. Essa parte me lembrou um pouco também as transformações que tem lá em Power Rangers. A gente sabe, né, que esse é o monstro do Ida de Cebola e só ele, de fato, realmente consegue o controlar, consegue o derrotar. Então, assim como aconteceu com a Mônica, ele vai ter que ficar de cara a cara junto com o seu monstro interior, que vai ter, então, que tentar, né, arrumar um jeito de o deter. No final, tudo dá certo, o Cebola consegue derrotar o seu monstro interior, mas, enquanto isto, o Nimbus e o Ângelo estavam lá escutando, né, qual era o plano lá do Dr. Bikuri, né, e o que eles não sabiam é que era o Dr. Bikuri sabia desde o início que eles estavam lá, e inclusive ele aprisiona o Nimbus. A gente vê que ele tem até um plano, né, de dominação mundial, assim, e aí a segunda parte termina, assim, dessa forma até um pouco tensa. Pra mim, a melhor parte dessa saga realmente é a segunda parte, é a parte mais movimentada, que tem várias coisas acontecendo, então eu gosto bastante dessa segunda parte. E a partir daí, então, a gente começa, então, se inicia a parte final da saga. E aqui, logo no início, também a gente tem o Cascão derrotando o seu monstro do ID. A gente também tem todo um diálogo, né, ele enfrentando, assim como aconteceu com a Mônica e com o Cebola. E depois a Magali chega também falando que conseguiu controlar o seu monstro do ID, mas não é demonstrado aqui na edição ou como ela fez isso. Então eu comecei a desconfiar a partir dessa parte, né? Nossa, como ela derrotou o seu monstro, porque ela foi a única personagem que não foi mostrada como isso aconteceu. Porém, isso vai ter uma explicação mais pro final aqui dentro dessa edição. Tem um momento aqui também dessa parte 3, em 4 páginas, se eu não me engano, em quadrinhos mudos, né? Onde demonstra um pouco um flashback do passado do Licurgo, né? Aparentemente, ele tinha uma namorada e algo de ruim aconteceu com essa sua namorada. Então a gente não fica sabendo muito bem o que aconteceu, isso fica algo meio que nublado, assim. Mas eu queria muito saber o que aconteceu no passado do Licurgo. O que deixou ele dessa forma, enfim. Eu queria muito saber um pouco mais dessas respostas aí nessa edição número 49, que será lançada esse mês. O que perturba, né, tanto esse personagem? A turma chega, então, na Terra dos Monstros do ID para conseguir libertar o Nimbus e derrotar, então, o Dr. Bikuri. Porém, para conseguir os derrotar, os 4 têm que estar unidos, né, para a luta. E a Magali, ela não está preparada, digamos assim, para lutar, pois ela não quer mostrar como ela derrotou o seu ID. E ela explica então por meio de um flashback pro Licurgo, ou como ela de fato tinha derrotado seu ID. Que na verdade ela nem precisou lutar contra ele, pois ele já estava, digamos assim, derrotado há muito tempo. A Magali, como eu expliquei lá no início do vídeo, já tinha superado a Gula faz tempo, então o seu ID era o mais fraco de todos. E é uma parte, acho que é a parte mais legal, né, da edição, onde demonstra um diálogo que a Magali tem com o seu ID, com os seus defeitos, né, a Magali olhando de cara a cara os seus defeitos. E a gente viu como a Magali é tão meiga que até pelo seu próprio monstro, né, pelos seus próprios defeitos, ela consegue enxergar isso com uma empatia, né, digamos assim. Então ela tinha ficado com vergonha, né, de falar pra todos, assim, que ela tinha derrotado tão facilmente seu ID, enquanto todo mundo estava lutando, né, fazendo de tudo para lutar contra seus monstros interiores, e ela, enquanto isso, não fez nada demais. Porém, a luta dela foi a mais forte de todas, pois ela teve que ir mais cedo ir lutando com o seu monstro interior, e assim
ela conseguiu chegar onde está hoje, né? Então, ela iniciou esse processo muito mais cedo do que os outros personagens. E quando você é mais novo, para lutar contra o seu próprio monstro interior, é mais difícil. Então, a Magali, ela teve, né, essa proeza de conseguir lutar contra seu monstro interior antes dos outros personagens. Ocorre então uma batalha entre a turma e os monstros do ID, né, principalmente com o Dr. Bikuri. É uma batalha assim até que bem difícil, eles não conseguem o derrotar logo de cara, mas no final tudo dá certo, eles conseguem o derrotar e ele fica na sua forma reduzida, né, o Dr. Bikuri. E aqui o Licurgo ele faz a grande revelação, que o Dr. Bikuri era então o seu monstro do ID, coisa que ninguém sabia, né, a turma até debocha um pouco disso. Assim, então, eles voltam pro bairro do Limoeiro, pro colégio e a sua vida normal, mas a gente sabe, então, que a turma ela não se lembra mais de nada do que aconteceu naquele universo. Então, tudo que eles passaram aqui dentro dessas edições foi esquecido, foi deletado da mente deles. Só o Licurgo realmente que lembra de tudo o que ocorreu. Porém, tudo que eles viveram lá, os atos que eles tiveram, né, eles fizeram lá, geraram sim consequências e vão continuar gerando no futuro. Então, os seus IDs continuam presos dentro daqueles cards, né, como vocês podem ver. E aqui, então, a edição termina, né, essa terceira parte termina com os seus monstros do ID ainda, falando que enquanto a turma ainda ela tiver aí seus defeitos, eles vão continuar por aí. Pois todo mundo, né, tem seus defeitos e tem as suas qualidades, e isso faz parte da gente. Então, no fim, a gente tem que aprender a lidar com nossos defeitos, lidar com os nossos monstros do ID, pois eles nunca vão desaparecer. Mas a gente, então, tem que sempre lidar com eles para eles não crescerem e se tornarem monstros, como ocorreu aqui dentro dessa edição. Então é isso, gente. É basicamente mostrando aqui de uma forma literal os nossos defeitos, os defeitos da turma. E eu acho isso muito legal, muito interessante de se ver. Então eles conseguem desenvolver dentro dessa edição a psique dos personagens, né? De uma forma que não fica chata, não fica monótona. Muito pelo contrário, uma história de ação mostrando aí os defeitos da turma, a turma lidando com os seus defeitos. Eu acho que isso é o mais interessante que tem aqui dentro dessa saga. Então é um roteiro muito bem feito. Uma das melhores edições que o Marcelo Cassaro escreveu em Turma da Mônica Jovem, na minha opinião. Para mim, essa saga ela precisava então de uma certa continuação no futuro. E digamos que esse futuro aí chegou, né? A edição número 49 ela vai trazer uma ligação meio que direta com essa saga aqui. Então eu espero que eles fechem algumas pontas que ficaram abertas aqui dentro dessa edição. Eu sempre ficava com aquele ar de... é uma edição legal, mas dá aquele gosto de quero mais no final. Fica algo faltando. Eu espero então que eles preencham esse vazio dentro dessa edição número 49. Então acho que foi uma ótima escolha eles resgatarem os monstros do ID, resgatarem um pouco dessa saga nessa segunda série, pois essa é uma das sagas de Turma da Mônica Jovem que ainda tem alguma coisa a agregar. Então acho que a edição número 49 tem tudo para ser uma edição muito boa. Mas é uma saga assim bem legal, que ela tem vários elementos que ela traz. É uma aventura até que simples, digamos assim. Não é uma saga assim, nossa, que você precisa prestar muita atenção para entender os detalhes e tudo mais. Não, ela não é uma saga tão complexa, mas é uma saga que diverte bastante. Tem a união da turma mais uma vez aqui. Eu falo, né, sempre que a primeira série de Turma da Mônica Jovem tinha edições tão legais também, que demonstrava, né, realmente a amizade da turma, eles em ação juntos, né, que um sempre dependia do outro para vencer os vilões, né. Enfim, eu acho isso muito legal, então é algo muito bonito de se ver dentro dessas edições. Eu gosto, então, bastante da saga Monstros ID, não considero a melhor de Turma da Mônica Jovem, mas tem sim seus méritos, né? Tem sim seus pontos muitíssimos positivos, tá? Então, recomendo sim essa saga pra vocês. Digam aí embaixo nos comentários se vocês gostam da saga Monstros D&D, se discordam ou concordam com a minha opinião, tem alguma observação a fazer o vídeo. E se gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva-se, comente e até uma próxima.